Boa noite a todos. Aqueles que ainda não forem inscritos no nosso canal, convidamos que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos para que esses materiais do nosso canal possam chegar a mais lares, a mais pessoas que deles necessitam. Assista também às nossas demais atividades. Todas as terças-feiras nós temos o Evangelho no Lar de forma presencial em nossa casa e posteriormente a irradiação, que é apenas de forma online. E todos os sábados nós temos das 15 às 17 horas a Reforma Íntima, que posteriormente é editada e reeditada no nosso canal. Estejam conosco nas nossas atividades e vamos dar início então ao nosso Evangelho. Benfeitores amigos, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, que possam se fazer presente em nossa casa, nossos benfeitores, que possam nos inspirar, nos instruir, nos intuir, auxiliando-nos na compreensão da lição, para que ela não seja apenas um mero texto, mas que consigamos de fato experienciá-la para que ela sirva para nossa evolução. Gratidão pela oportunidade do Evangelho em Família, que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 5, o Servo Feliz. Certo dia chegara ao céu um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. Um emissário divino recebeu-os em elevada esfera, a fim de ouvi-los. O marechal aproximou-se reverente e falou: Mensageiro do Comando Supremo, venho da terra distante, conquistei muitas medalhas de mérito, venci numerosos inimigos, recebi várias homenagens e monumentos que me honram o nome. Que desejas em troca de seus grandes serviços? Indagou o enviado. Quero entrar no céu. O anjo respondeu sem vacilar. Por enquanto, não pode receber a dádiva. Soldados e adversários, mulheres e crianças chamam-no insistentemente na terra. Verifique o que alegam de sua passagem pelo mundo e volte mais tarde. O filósofo acercou-se do preposto divino e pediu: Anjo do Criador eterno, venho do acanhado círculo dos homens. Dei às criaturas muita matéria de pensamento. Fui laureado por academias diversas. Meu retrato figura na galeria dos dicionários terrestres. Que pretende pelo que fez? Perguntou o emissário. Quero entrar no céu. Por agora, porém, respondeu o mensageiro sem titubear, não lhe cabe a concessão. Muitas mentes estão trabalhando com as ideias que você deixou no mundo e reclamam-lhe a presença, de modo a saberem separar-lhe os caprichos pessoais da inspiração sublime. Regresse ao velho posto, solucione seus problemas e torne oportunamente. O político tomou a palavra e acentuou: Ministro do Todo-Poderoso, fui administrador dos interesses públicos. Assinei várias leis que influenciaram meu tempo. Meu nome figura em muitos documentos oficiais. Que pretende em compensação? Perguntou o missionário do alto. Quero entrar no céu. O enviado, no entanto, respondeu firme. Por enquanto não pode ser atendido. O povo mantém opiniões divergentes a seu respeito. Inúmeras pessoas pronunciam-lhe o nome com amargura, e esses clamores chegam até aqui. Retorne ao seu gabinete, atenda às questões que lhe interessam a paz íntima e volte depois. Aproximou-se então o lavrador e falou humilde: Mensageiro do nosso Pai, fui cultivador da terra, plantei o milho, o arroz, a batata e o feijão. Ninguém me conhece, mas eu tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus e recebê-las. Nos raios do sol, na chuva benfeitora, no chão abençoado, nas sementes, nas flores, nos frutos, no amor e na ternura de meus filhinhos. O anjo sorriu e disse: Que prêmio desejas?
O lavrador pediu chorando de emoção. Se nosso pai permitir, desejaria voltar ao campo e continuar trabalhando. Tenho saudades da contemplação dos milagres de cada dia, a luz surgindo no firmamento em horas certas, a flor desabrochando por si mesma, o pão a multiplicar-se. Se puder, plantarei o solo novamente para ver a grandeza divina a revelar-se no grão, transformando em dadivosa espiga. Não aspiro a outra felicidade, senão a de prosseguir, aprendendo, semeando, louvando e servindo. O mensageiro espiritual abraçou-o e exclamou, chorando igualmente de júbilo: venha comigo, o Senhor deseja vê-lo e ouvi-lo, porque diante do trono celestial apenas comparece quem procura trabalhar e servir sem recompensa. Essa lição do servo feliz nos mostra bastante a diferença entre nós sermos servos e sermos filhos, como nós já dissemos no evangelho anterior, e até eu comentei a respeito da Reforma Íntima que trata do mesmo assunto. Esse aqui, o servo, ele vai narrar que várias pessoas, várias personalidades, um marechal, um filósofo, um político e um lavrador, e a trajetória de cada um. O marechal, ele era ainda muito bélico, e ele tinha conquistado bastantes dádivas, mas com batalha. E nós sabemos que sempre quando há violência, há alguém que sofre essa violência e, portanto, se encontra em prejuízo. Ao nós atacarmos alguém, seja por qualquer motivo que seja, utilizando-nos dessa ferramenta, da arma, essa ferramenta bélica, ela sempre vai deixar marcas e sempre teremos que reparar posteriormente essas nossas marcas deixadas, porque os nossos inimigos, na verdade, quando nós observarmos no ponto da fraternidade universal, não existe. Somos todos irmãos, portanto, somos todos filhos de Deus, merecedores de amor e de respeito. Nesse sentido, teremos sim adversários, pessoas e até inimigos, que são as pessoas que não simpatizam conosco, mas não nos cabe guerrear com eles, utilizando-nos de violência, utilizando-nos dessas armas que o mundo nos coloca como uma forma de se utilizar. Isso, na verdade, é uma tremenda arrogância nossa de acharmos que somos mais do que Deus e acharmos que nós temos que resolver determinada situação que compete a nós, quando na verdade não compete a nós. E toda violência só gera violência. E essas conquistas que podem nos dar muitos títulos na terra, elas sequer nos elevam, porque sempre que nós ferirmos a um irmão, utilizando a desculpa que for, nós entramos em débito perante a lei divina. Ao matar alguém, não interessa qual é a sua forma de matar. Foi uma morte honrosa porque foi em campo de batalha. Não existe morte honrosa em campo de batalha. Tá certo que quando a sua vida está em xeque e a vida de outra pessoa também, há ali um instinto de conservação. Mas quando você se coloca nessa situação por livre e espontânea vontade, isso não é meritório. Isso ainda é da nossa animalidade, isso ainda é da nossa ignorância, de acharmos que somos conquistadores de pessoas. Não somos. Não somos sequer conquistadores de territórios, porque nem sequer o corpo que temporariamente nos pertence é nosso. Tudo é passageiro, tudo é transitório. Portanto, todas as glórias que nós viermos a ter no campo
bélico no campo dos armamentos, ele nunca vai nos colocar no patamar de elevação espiritual. São posições bastante antagônicas e que não se colaboram uma com a outra. Pelo contrário, nessa nova fase do nosso planeta, rumo à regeneração, é justamente o momento em que os espíritos bélicos são convidados a ir para outros planetas que estão de acordo com essa sua necessidade ainda de dominação, de domínio, de controle, de massas, de poder. E aqui na Terra sobrará, como Jesus já nos anunciou, os mansos e os pacíficos. Portanto, tudo que a gente pensar de utilizar da violência, isso não é um pensamento cristão. A violência não é permitida em nenhuma situação. A exemplo de Jesus, que sempre se manteve manso e pacífico e mostrou-nos que é assim que devemos também nós sermos, porque nós não viemos para vencer no mundo, sermos grandes no mundo, mas vencermos o mundo. Então vamos seguir. Posteriormente tem o filósofo. O filósofo, ele aqui assevera que deixou bastante acervos literários, bastante livros para colocar as pessoas a pensarem. Mas ele também não cumpriu exatamente a sua parte, porque criou muitos conceitos pessoais, muitos conceitos ligados à sua própria criatura, ao seu próprio ego. Então o anjo pede para que ele volte e ele continue o trabalho, agora não mais como inspirador de um trabalho grande, mas sim para corrigir o que ele fez com próprios caprichos pessoais, utilizando-se de conceitos pessoais dele, mas não se utilizando realmente de uma verdade de raciocínio. Nós estamos em um período em que a verdade ela é muito importante. Nós sempre nos consolamos com a mentira, isso é muito interessante, porque a gente tende sempre a achar que nós precisamos ser enganados. Por exemplo, quando criança, os pais acham que tem que criar na nossa cabeça um mundo de ilusão, o mundo em que Papai Noel existe, a fada do dente vem buscar o dente. De uma forma lúdica, isso é até bacana, mas não de uma forma espiritual, pensando que aquele espírito que ali está, ele não é o ser que nasceu agora, mas é um ser que já é nascente, que já precede outras reencarnações. E ele traz uma bagagem de conhecimento. Muitas vezes essas mentiras sutis, que não deixam de ser mentira, por mais que sejam lúdicas, sejam historinhas, elas podem sim confundir e pode levar de certa forma uma revolta infantil. Porque imagina uma criança que a vida inteira achou que Papai Noel existia e que ela tinha que se comportar para ela ganhar um presente, de preferência um brinquedo. E aí ela descobre que na verdade o Papai Noel nunca existiu. Olha só que revolta, que antagonismo, que coisas interessantes que a gente nos coloca. Porque se a gente nos permite enganar os nossos filhos, por exemplo, quando a gente não quer educar a criança para que ela não ultrapasse os nossos limites, e a gente sabe que é muito difícil educar uma criança, um filho, principalmente no mundo de hoje, mas nada justifique que a gente minta para elas, que a gente imponha medos a elas. Por exemplo, não vai porque o bicho-papão vai te pegar. Isso é um crime que a gente comete aos nossos filhos. Primeiro, porque não existe bicho-papão, essa figura, não sei nem, me permita a ignorância, eu não sei nem onde foi criado.
mas isso é um crime porque você está fazendo com que as pessoas sejam medrosas. E quando elas crescerem, elas vão continuar acreditando nesses conceitos e vão mudar a sua roupagem, mudar o seu nome, mas vão continuar sendo pessoas medrosas. E o medo nos paralisa. O medo nunca é algo bom. Tem uma palestra chamada O Medo, que é muito importante, eu indico para quem quiser assistir, e para quem quer se libertar do medo, que é algo muito paralisante. Ele paralisa a nossa evolução, porque ele não é racional. E muitas vezes a gente para trabalhos, para muitas coisas na nossa vida, para a nossa evolução por causa do medo. E tem uma palestra também chamada Diabo, Demônio, Satanás, que eu também indico a todos assistirem, porque quando criança a gente acredita nessas alegorias de bicho-papão, Papai Noel e bababá, mas quando adultos a gente continua tendo esse mesmo conceito infantil de acreditar em tudo que nos dizem. Por exemplo, não faça isso porque agora é o diabo que te pune, não é mais o bicho-papão. Mas a gente não nos permitimos raciocinar. Quem é esse tal de bicho-papão e por que eu não posso passar tal limite? E a verdade nesse período, ela é essencial. Os benfeitores até já vêm anunciando que esses períodos de transição é um período de grande reviravolta na humanidade, porque muitas verdades escondidas viram à tona e com elas muitas situações, instituições, religiões, muitos conceitos sociais, muitas crenças cairão. E é preciso que a gente esteja atento, tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que a gente não se revolte, não venha a se revoltar pela claridade da verdade, mas para que ela sirva de um norte, de um alívio, e não nos coloque de nenhuma forma uma revolta pelo tempo em que fomos enganados. E nós, como família, que sempre digamos a verdade aos nossos filhos, que eles tenham sempre em mente do que realmente é real e do que realmente é importante. Por mais que a criança seja uma criança, ela merece saber a verdade. Lógico que de acordo com a sua infância e a verdade de acordo com aquilo que ela necessita. Alguém pode me perguntar assim, então o que eu devo dizer ou não devo dizer ao meu filho? Bem, você deve dizer a ele aquilo que ele tem curiosidade em saber. Aquilo que ele ainda não tem curiosidade em saber e avança a sua faixa etária, isso não deve ser dito, porque é também uma forma de eu dizer algo, violentar o meu filho a saber algo que ainda não está preparado. Assim também vale para um adulto. Mas se ele tem a necessidade, tem a curiosidade, fale a ele. Fale de uma forma infantil, lúdica, mas tenho certeza que ele vai compreender. A verdade é sempre a melhor resposta para qualquer pergunta. Então esse filósofo aqui se deixou levar pelos seus próprios conceitos e depois teve que vir esclarecer as mentes. E o político? O político, ele foi, na opinião dele, um excelente administrador e ele fez muitas leis que revolucionou o seu tempo. Vamos esclarecer aqui, nós já esclarecemos em outros evangelhos, mas eu acho importante sempre frisar, porque pode ser que alguém que nos ouça seja o primeiro evangelho que está assistindo. Nós devemos ter em mente que direito não é justiça. Direitos, leis, são criadas pelos homens com uma inspiração divina, porém ainda não é o divino, as leis divinas. As nossas leis, elas foram sim sendo moralizadas ao longo dos tempos, mas ela ainda não é a total justiça. Lei não é justiça. A gente vai verificar isso
na nossa sociedade. Quantas leis temos e nada é resolvido. Pelo contrário, muitas vezes as leis parecem que até travam o país de tanta burocracia. E um povo esclarecido, um povo já consciente das suas obrigações, eles possuem pouquíssimas leis. Vai chegar um tempo em que nem leis materiais nós necessitamos, porque vamos estar tão em consonância com as leis divinas que serão elas que irão nos reger. E até hoje, nós temos que ter isso em mente e sermos regidos pelas leis divinas. Se uma lei humana fere os seus princípios essenciais cristãos, elas não devem ser obedecidas por um cristão. Por exemplo, suponhamos que o homicídio não venha a ser mais classificado como um crime. Nem por isso eu vou matar um irmão. Nem por isso eu vou matar alguém. Porque eu estarei cometendo sim um crime perante a lei divina, que lá estabelece que só Ele, Deus, define o momento em que nós nascemos e o momento em que nós desencarnamos. Porque Ele é soberanamente bom e justo. Ele sabe exatamente o que o nosso espírito necessita. Então não nos permite ferirmos essas leis que são imutáveis. Elas não se modificam com a história. Elas são sempre a mesma, de amor, de justiça, de bondade, de fraternidade. Nós é que ainda titubeamos em relação às leis divinas e não as colocamos em prática nas nossas vidas e muito menos nas nossas leis, e muito menos utilizamos elas no nosso campo jurídico. E esse político aqui se vangloriava dos seus feitos e diz que o seu nome figura nos documentos oficiais porque fez parte das autoridades. Mas o anjo o repreende dizendo que o povo mantém opiniões divergentes sobre ele. Ele, no conceito dele, na crença dele, na opinião dele, ele foi bom. Mas se há uma divergência, sinal de que alguém não se contentou com a sua forma de administrar. Alguém se sentiu prejudicado. Então, inúmeras pessoas pronunciam o nome dele com amargura. E esses clamores chegam até aqui. Sempre que nós venhamos a cometer mal a alguém, esses clamores chegam a Deus. E muitas vezes, quando muito mal eu cometi a muitas pessoas, e já há uma necessidade de parar esse meu mal, a intervenção divina, sim, ela é aplicada nesses casos específicos. E sim, essas pessoas são responsabilizadas naquele momento. Mas se há uma misericórdia para que ainda o mal prevaleça, nós arcaremos sim pela responsabilidade de tudo que viemos a cometer na Terra em reencarnações pretéritas e também no mundo espiritual. Então aqui esse político ainda tinha muitos acertos a fazer com o povo que ele não atendeu com justiça. Então voltou para atender essas questões de interesse, para que ele tivesse paz íntima e voltasse depois. E aí então, por último, vem o filho, que não é um servo, ele não fez as leis, não cumpriu as leis, não agiu, não é um trabalhador do Cristo esperando recompensa. Ele não serve esperando que vai ser servido, seja de qualquer forma. Ele não é uma pessoa que vai numa religião esperando uma graça, esperando uma salvação, esperando uma cura. Ele é uma pessoa bastante responsável, bastante ciente das suas obrigações e do que lhe compete. E ele é bastante grato
Porque olha só, o mensageiro do Pai foi cultivador, uma pessoa simples. Ele cultivou, plantou a batata, o feijão e ninguém conheceu, porque a vida inteira passou no campo. Mas eu tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus e recebê-las nos raios de sol, na chuva benfeitora, no chão abençoado, nas sementes, nas flores, nos frutos, no amor e na ternura de meus filhinhos. Olha só que bonito, mostrando para nós que todo instante nós recebemos dádivas de Deus. A todo momento nós recebemos as glórias, as bênçãos, todos os dias. Se você está vivo, se você respira, se o sol nasceu, se chove, se a natureza nos possibilita o fruto, os nossos alimentos são bênçãos, são dádivas que a gente recebe gratuitamente. São disponibilizadas a nós por Deus. Mas mostrando que tudo nós podemos enxergar essa bondade em tudo. E esse cultivador, ele se transformou por essas bênçãos. E aí quando ele chegou no céu, o anjo perguntou qual prêmio ele pretendia e ele, chorando de emoção, disse: se nosso Pai permitir, desejarei voltar ao campo e continuar trabalhando. Tenho saudades da contemplação dos milagres de cada dia, a luz surgindo no firmamento em horas certas, a flor desabrochando por si mesma, o pão a multiplicar-se. Se puder, plantarei o solo novamente, para ver a grandeza divina a revelar-se no grão, transformando em dadivosa espiga. Não aspira a outra felicidade, senão a de prosseguir aprendendo, semeando, louvando e servindo. Olha só as palavrinhas-chave no final, para que nós nos transformemos em filhos e que nós venhamos a servir o Pai em todos os instantes, a todo momento, em toda a nossa vida. Que ela seja sempre um bálsamo de gratidão, que a gente sempre tenha mais a agradecer, a sermos gratos, do que a reclamar. E aqui está, que nós devemos sempre, para que nós sejamos um servo feliz, nós necessitamos prosseguir aprendendo, porque enquanto aqui estivermos e eternamente nós estamos em aprendizado, somos alunos da vida. A todo instante nos é oportunizado o aprendizado da vida, semeando o amor, semeando a boa palavra, semeando também o chão que nos alimenta o corpo, semeando as dádivas, semeando o evangelho, semeando as coisas boas, louvando, para que a gente nunca se esqueça de que se a gente tem algo a semear, é porque um Pai nos deu, nos oportunizou, e nós devemos louvá-lo, ter gratidão por tantas bênçãos e misericórdia que nós recebemos, e servindo sempre, porque é assim o nosso processo evolutivo e é constante. E se Jesus nos disse que se o Pai trabalha e Ele também trabalha até hoje, por que nós achamos que não temos que trabalhar? Nós temos que fazer também a nossa parte de servir, sim, a Deus. Essa submissão a Deus vem de uma coisinha chamada humildade, para que eu saiba exatamente o meu lugar de filho. Eu tenho que ter humildade para eu servir a Deus
eu tenho que ter humildade de achar que eu não sou Deus, que eu sou apenas uma criatura, que nada no mundo me pertence, tudo pertence a Deus e que Ele me oportuniza tudo que eu necessito para minha evolução. E evoluindo é uma oportunidade de eu auxiliar aos meus irmãos, porque se eu tive condições, se eu tive professores que me ensinaram a evoluir, porque um dia eu também fui necessitado, hoje, tendo já um pouco essa luz do conhecimento, eu tenho que servir e auxiliar aqueles que hoje necessitam e sabem menos do que eu, para que nós caminhemos juntos a lei da fraternidade. E só iremos evoluir quando todos servirmos mutuamente, indistintamente, não apenas aqueles que me interessam, mas todos os filhos de Deus, porque são todos nossos irmãos. Então, esse mais humilde de todos é o que é convidado. Venha comigo, o Senhor deseja vê-lo e ouvi-lo, porque diante do trono celestial apenas comparece quem procura trabalhar e servir sem recompensa. E aqui Ney Lúcio nos diz exatamente a forma como devemos agir como filhos, trabalhando sem esperar de qualquer forma recompensa. Iniciaremos sendo apenas servos, servindo. Vamos titubear, mas um dia nos transformaremos em filhos e não deixaremos mais a casa do Pai, seja qual motivo for. Que nós possamos ser sempre filhos servidores. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Benfeitores amigos, que possam ir até os lares que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica desses lares, retirando todas as energias, pensamentos, sentimentos, emoções que estejam em desequilíbrio e também possa fluidificar a água desses nossos irmãos, dar-lhes um passe, auxiliando-os na restauração da energia do seu lar. Agradecemos pelas dádivas que todos os dias recebemos e por esse auxílio que nos é dado. E pedimos também pelos nossos irmãos que estão de alguma forma atrelados à psicosfera desses lares, que possam ser amparados, socorridos, esclarecidos, conduzidos às colônias espirituais, aos pontos de socorro, de auxílio, onde possam ser melhor amparados. Agradecemos imensamente pela oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma excelente semana. Espero todos na próxima segunda, se Deus quiser. Grande abraço, até lá!